Se você está investindo e gastando seus dividendos, você pode estar cometendo um erro silencioso que, ao longo dos anos, pode custar dezenas de milhares de reais. Pode parecer algo pequeno no começo, afinal, estamos falando de valores que entram aos poucos na sua conta todos os meses. Mas é exatamente essa soma silenciosa que, quando mal utilizada, impede você de construir uma renda realmente relevante no futuro. Agora, existe um outro caminho. Se, em vez de gastar, você decidir reinvestir esses dividendos, o resultado pode ser completamente diferente. E ao longo deste vídeo, eu vou te provar isso com números reais, simples e totalmente possíveis de serem replicados. Você está no canal Analista Investidor, o maior canal de finanças do Brasil. Se o seu objetivo é aprender a construir renda passiva, viver de dividendos e fazer o seu dinheiro trabalhar por você, já se inscreve no canal, porque aqui a gente transforma informação em estratégia prática. E hoje eu vou te mostrar exatamente quanto você teria acumulado investindo R$ 500 por mês no MXRF11 durante 5 anos, quanto isso geraria de renda mensal hoje e, principalmente, qual é o impacto real de reinvestir cada centavo dos dividendos ao longo do tempo. A maioria das pessoas entra no mundo dos investimentos com um objetivo muito claro: gerar uma renda extra. E quando os primeiros dividendos começam a cair na conta, mesmo que sejam valores pequenos, como 20, 30 ou 50 reais, a reação mais comum é utilizar esse dinheiro. Seja para pagar uma conta, pedir uma comida ou simplesmente gastar sem perceber. E é justamente nesse ponto que está o erro que trava o crescimento financeiro da maioria das pessoas, porque elas trocam crescimento exponencial no futuro por satisfação imediata no presente. Quando você gasta os dividendos, você está interrompendo o efeito mais poderoso do mercado financeiro, que são os juros compostos. Esse efeito é responsável por fazer o seu patrimônio crescer de forma acelerada ao longo do tempo, mas ele depende de uma única coisa: reinvestimento. Sem isso, o seu crescimento se torna linear, lento e limitado. Com isso, você ativa um mecanismo que faz o dinheiro trabalhar por você de forma contínua e crescente. Agora, presta muita atenção no que eu vou te mostrar, porque isso pode mudar completamente a forma como você enxerga a renda passiva. Vamos considerar um cenário simples, realista e totalmente possível para a maioria das pessoas. Um investidor que aplica R$ 500 por mês no fundo imobiliário MXRF11 durante 5 anos. Estamos falando de 60 meses de consistência, sem tentar prever o mercado, sem fazer movimentos arriscados, apenas mantendo disciplina e regularidade. Considerando um preço médio da cota em torno de R$ 10, esse investidor conseguiria adquirir aproximadamente 50 cotas por mês. Ao longo de 60 meses, isso resultaria em cerca de 3.000 cotas acumuladas. Esse número, por si só, já representa um patrimônio relevante dentro de uma estratégia de renda passiva. Agora vamos falar dos dividendos. Considerando uma média de pagamento de 10 centavos por cota ao mês, esse investidor estaria recebendo aproximadamente R$ 300 mensais em renda passiva. Isso significa dinheiro entrando na conta todos os meses, sem a necessidade de vender patrimônio, sem depender de salário e com isenção de imposto de renda para a pessoa física. Até aqui, já parece interessante. Mas agora vem a parte que realmente muda o jogo. E se ao longo desses 5 anos, esse investidor não tivesse gasto absolutamente nada dos dividendos? E se ele tivesse reinvestido tudo? No início, os dividendos seriam pequenos, quase irrelevantes. Talvez R$ 5, R$ 10, R$ 15 por mês. Mas mesmo esses valores já seriam suficientes para comprar frações ou novas cotas ao longo do tempo. Essas novas cotas começariam a gerar novos dividendos, que por sua vez seriam reinvestidos novamente, criando um ciclo contínuo de crescimento. É exatamente assim que o efeito bola de neve começa, de forma lenta, quase imperceptível, mas extremamente poderosa com o passar dos anos. Ao longo desses 5 anos, reinvestindo todos os dividendos, esse investidor não teria apenas 3.000 cotas. Ele teria algo entre 3.400 e 3.700 cotas, dependendo das variações de preço e dos rendimentos ao longo do período. Vamos considerar um valor médio de 3.500 cotas para simplificar o entendimento.
Refazendo a conta dos dividendos, 3.500 cotas multiplicadas por 10 centavos resultariam em aproximadamente R$ 350 por mês. Ou seja, sem investir R$ 1 a mais além dos mesmos R$ 500 mensais, apenas tomando a decisão de reinvestir, esse investidor aumentaria sua renda passiva mensal. Pode parecer uma diferença pequena à primeira vista, R$ 300 contra R$ 350. Mas é aqui que a maioria das pessoas comete outro erro grave: analisar apenas o curto prazo. Porque o verdadeiro impacto do reinvestimento aparece no longo prazo, e é aí que os números começam a se distanciar de forma significativa. Quando você reinveste, você acelera o crescimento da sua base de ativos. E quanto maior essa base, maior será a geração de renda no futuro. É um crescimento que começa devagar, quase sem chamar atenção, mas que ganha velocidade com o tempo. Agora imagine esse mesmo cenário em 10 anos. Não estamos falando de simplesmente dobrar os resultados. Estamos falando de um crescimento muito maior, porque você não está apenas acumulando cotas, você está criando uma máquina que se autoalimenta. Chega um momento em que os dividendos que você recebe mensalmente passam a ser maiores do que o valor que você mesmo investe todos os meses. Ou seja, os próprios dividendos começam a comprar mais cotas do que os R$ 500 mensais. Esse é o ponto de virada que separa investidores comuns daqueles que realmente constroem patrimônio e caminham para a liberdade financeira. E o mais impressionante é que a maioria das pessoas nunca chega nesse ponto. Não porque seja impossível, mas porque desiste antes do tempo ou porque começa a gastar os dividendos cedo demais, quebrando o ciclo de crescimento. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito direta. Você prefere receber um dinheiro agora, pequeno e imediato, ou construir uma renda muito maior no futuro? Porque essa decisão, simples e aparentemente pequena, é o que define completamente o seu resultado financeiro ao longo dos anos. Mas é importante manter os pés no chão. O MXRF11, assim como qualquer fundo imobiliário, não garante rendimentos fixos. Os dividendos podem variar ao longo do tempo. Já houve períodos com pagamentos menores e períodos com pagamentos maiores. Além disso, o preço da cota também oscila, podendo subir ou cair dependendo do cenário econômico. E isso faz parte do jogo. Por isso, o foco não deve estar apenas no valor do dividendo de hoje, mas na construção de uma estratégia consistente ao longo do tempo. O maior erro que você pode cometer não é escolher o fundo errado. É não usar o tempo ao seu favor. É começar e parar. Ou pior ainda, é nunca começar. Porque enquanto você adia essa decisão, o tempo continua passando. E no mercado financeiro, o tempo é o ativo mais valioso que existe. Ele é o único fator que você não consegue recuperar depois. O que esse exemplo mostra é simples e ao mesmo tempo poderoso. Não se trata de ficar rico rápido. Não se trata de acertar o melhor investimento do momento. Trata-se de construir uma máquina de renda que cresce mês após mês, ano após ano, muitas vezes de forma silenciosa, mas extremamente eficiente. Se você começar hoje, daqui a 5 anos a sua realidade pode ser completamente diferente. E daqui a 10 anos pode ser irreconhecível. A diferença entre quem chega lá e quem não chega não está no quanto ganha, mas no quanto consegue manter consistência, disciplina e visão de longo prazo. E, principalmente, está na decisão de reinvestir. Porque, no final das contas, existem 2 tipos de investidores. Aqueles que gastam os dividendos e travam o próprio crescimento, e aqueles que deixam o dinheiro trabalhar por eles, criando um efeito que se multiplica com o tempo. Agora me diz, em qual desses 2 você quer estar? Já parou para pensar na ideia de ter uma renda extra de R$ 500 todos os meses, sem precisar fazer absolutamente nada a mais? Parece algo bom demais para ser verdade. Quase um sonho distante, não é mesmo? A maioria das pessoas, o espectador que está nos assistindo agora, sonha com essa liberdade, com essa folga no orçamento. É a dificuldade financeira batendo a porta, e a vontade de ter uma grana a mais no fim do mês é um desejo comum, uma busca constante para melhorar a vida. Mas eu, o narrador, estou aqui para te dizer que essa meta é totalmente possível, e vou te mostrar, passo a passo, como você pode chegar lá. A grande questão, o ponto central para alcançar esses R$ 500 mensais,
está em entender e usar a força dos juros compostos. Essa é a verdadeira mágica por trás de muitos investimentos bem-sucedidos, e ela se torna ainda mais poderosa quando aplicada aos fundos de investimento imobiliário, ou, como são mais conhecidos, os FIIs. Parece complicado? Não se preocupe, vou explicar tudo de um jeito bem simples, sem rodeios e sem termos que só economistas entenderiam. A ideia é que qualquer espectador, mesmo quem nunca investiu na vida, possa compreender e aplicar esses conceitos. Os juros compostos são como uma bola de neve. No começo ela é pequena, parece insignificante, mas à medida que rola e acumula mais neve, ela cresce e ganha um tamanho impressionante. Com os investimentos acontece a mesma coisa. O dinheiro que você recebe dos seus investimentos, em vez de ser gasto, é reinvestido. Esse reinvestimento gera ainda mais rendimentos, que por sua vez são reinvestidos novamente e assim por diante. É um ciclo virtuoso que faz o seu capital crescer exponencialmente ao longo do tempo. É a maneira mais eficaz de fazer o dinheiro trabalhar para você, superando a dificuldade financeira e construindo um futuro mais tranquilo. E é aqui que os FIIs entram nessa história. Eles são veículos de investimento que permitem que você se torne, de certa forma, dono de grandes empreendimentos imobiliários, como shoppings, edifícios comerciais, hospitais, galpões logísticos e até mesmo agências bancárias. Mas você não precisa comprar um shopping inteiro, claro. Você compra cotas desses fundos, que são como pequenos pedacinhos desses imóveis gigantes. A grande vantagem é que, ao fazer isso, você passa a receber uma parte dos aluguéis gerados por esses imóveis, de forma proporcional às suas cotas. E o melhor, esses aluguéis são geralmente pagos mensalmente, direto na sua conta. Isso sem a dor de cabeça de ter que lidar com inquilinos problemáticos, reformas inesperadas ou a burocracia de gerenciar um imóvel físico. É a renda passiva que tantos buscam, entregue de forma prática e eficiente. Para que essa mágica dos juros compostos funcione nos FIIs, a chave é o reinvestimento. Cada vez que você recebe seu aluguel mensal, em vez de usá-lo para despesas, você o utiliza para comprar mais cotas do mesmo FII, ou de outros FIIs que você considere bons. Assim, no mês seguinte, você terá mais cotas, e essas novas cotas gerarão um pouco mais de aluguel. Esse aluguel maior, somado ao seu capital original, será reinvestido novamente, comprando ainda mais cotas. É a bola de neve crescendo, cada vez mais rápido, impulsionando você em direção à sua meta de R$ 500 mensais. Antes de continuarmos, se inscreva no canal e nos diga nos comentários de onde você está nos ouvindo. Vamos entender o que são FIIs de um jeito bem simples e direto, sem enrolação. Imagine que você quer investir em imóveis, mas não quer ter o trabalho de comprar um apartamento, reformar, procurar inquilino, lidar com contrato, IPTU, condomínio e todas aquelas dores de cabeça que quem tem imóvel para alugar conhece bem. Os fundos de investimento imobiliário, os FIIs, foram criados exatamente para resolver isso. Eles são como uma grande vaquinha, onde várias pessoas juntam dinheiro para comprar imóveis grandes e caros, que uma pessoa sozinha talvez nunca conseguiria comprar. Pense em um shopping center enorme, um edifício comercial com vários andares alugados para empresas, um galpão logístico gigantesco que serve de centro de distribuição para grandes varejistas, ou até mesmo hospitais e universidades. Esses são os tipos de imóveis que os FIIs costumam ter. Em vez de comprar um desses imóveis inteiros, você compra cotas do fundo. Cada cota é como um pedacinho bem pequeno desses imóveis. É como se você fosse um dos muitos sócios de um empreendimento imobiliário sem precisar se preocupar com a gestão. E qual a grande vantagem disso para o espectador que busca essa renda extra? É que esses imóveis geram aluguéis. As lojas do shopping pagam aluguel, as empresas do edifício comercial pagam aluguel, as indústrias que usam o galpão pagam aluguel. E a lei obriga que os FIIs distribuam a maior parte desses aluguéis, pelo menos 95% do lucro líquido, para os cotistas, ou seja, para você. E o melhor, essa distribuição geralmente acontece todo mês. Então, é como se você fosse dono de um pedacinho de vários imóveis de primeira linha e recebesse o seu aluguel mensalmente, direto na sua conta, sem ter que levantar um dedo para gerenciar nada. A gestão é feita por profissionais especializados que cuidam de tudo, compram e vendem imóveis para o fundo,
negociam os aluguéis, fazem a manutenção. Você só precisa comprar suas cotas e receber os dividendos. Para quem está cansado da dificuldade financeira e busca uma forma de ter uma renda passiva, sem a complicação de ser um proprietário de imóvel tradicional, os FIs são uma ferramenta poderosa. Eles democratizam o acesso a um mercado que antes era restrito a grandes investidores. Com pouco dinheiro, você já consegue começar a participar desse mercado. Imagine a tranquilidade de saber que todo mês um valor entra na sua conta, vindo do aluguel de shoppings ou escritórios que você nem precisa visitar. Não tem inquilino te ligando de madrugada porque estourou um cano, não tem reforma para planejar, não tem que brigar para receber o aluguel atrasado. É uma renda limpa, sem a burocracia e o estresse que acompanham a posse direta de imóveis. E tem mais um ponto importante: a diversificação. Ao comprar cotas de um FII, você não está investindo em apenas um imóvel, mas sim em vários, dependendo do fundo. Isso reduz o risco. Se um inquilino sair de um imóvel, os outros imóveis do fundo continuam gerando renda. É diferente de ter um único apartamento que fica vazio e você perde 100% da sua renda daquele mês. Nos FIIs, o risco é diluído entre os vários ativos do fundo. É essa combinação de acesso simplificado, renda passiva mensal e diversificação que faz dos FIIs uma opção tão atraente para quem quer começar a construir um futuro financeiro mais sólido e alcançar aquela meta de R$ 500 por mês. Eles são a ponte entre o pequeno investidor e o mercado imobiliário de grande porte, permitindo que o espectador, mesmo com pouco capital, comece a desfrutar dos benefícios de ser um senhorio sem o lado ruim da história. Agora que entendemos o que são esses fundos e como eles funcionam para pagar aluguéis diretamente na sua conta, o próximo passo é ver como a mágica dos juros compostos entra em ação para transformar esses pequenos aluguéis mensais em uma verdadeira máquina de renda. A chave é não gastar o que você recebe, mas sim realimentar o sistema. Agora chegamos à parte que realmente faz o dinheiro crescer, os juros compostos. Já explicamos o que são os FIIs e como eles pagam aluguéis mensais. A grande sacada para alcançar os R$ 500 por mês não é apenas receber esses aluguéis, mas sim o que você faz com eles. A ideia central é o reinvestimento. Pense nisso como plantar uma semente e, quando ela dá frutos, você usa esses frutos para plantar ainda mais sementes. Quando você recebe o aluguel dos seus FIIs, em vez de usar esse dinheiro para pagar uma conta ou comprar algo que você queira, o segredo é pegar essa quantia e usá-la para comprar mais cotas de FIIs. É simples assim. Digamos que você recebeu R$ 50 de aluguel este mês. Em vez de gastá-los, você pesquisa e compra mais cotas de um FII que pague bons dividendos. Com isso, no mês seguinte, você terá um número maior de cotas em seu nome. E o que acontece quando você tem mais cotas? Você recebe um aluguel maior no próximo mês, porque o pagamento é proporcional à quantidade de cotas que você possui. Essa pequena diferença é o que impulsiona o efeito bola de neve dos juros compostos. O aluguel que você recebe agora não é mais apenas sobre o seu investimento inicial, mas também sobre os aluguéis que você reinvestiu. É como se o seu dinheiro estivesse constantemente trabalhando para gerar mais dinheiro, que, por sua vez, gera ainda mais dinheiro. Vamos a um exemplo prático para o espectador entender a força disso. Suponha que você comece com um investimento inicial que te rende R$ 100 por mês em aluguéis de FIIs. Se você simplesmente gastar esses R$ 100 todo mês, você sempre terá R$ 100 de renda passiva. Mas se você reinvestir esses R$ 100 comprando mais cotas, no mês seguinte sua renda pode subir para R$ 101, R$ 102 e assim por diante. Parece pouco no começo, mas com o tempo, a aceleração é impressionante. É um processo que exige paciência e disciplina. Não é algo que acontece do dia para a noite. Os R$ 500 por mês não vão surgir magicamente no seu extrato bancário depois de 1 ou 2 meses de investimento. Leva tempo. Mas a beleza é que, uma vez que o ciclo de reinvestimento começa, você está construindo um gerador de renda que se sustenta e se expande por conta própria. Imagine que você está construindo uma escada. Cada degrau é um mês de reinvestimento. No começo, os degraus parecem pequenos, e o topo da escada, que é a sua meta de R$ 500,
parece distante, mas a cada novo degrau que você adiciona, a escada fica mais alta, e a cada mês, você está um pouco mais perto do seu objetivo. E a cada vez que você reinveste, você não está só subindo um degrau, você está fazendo com que o próximo degrau seja um pouco mais fácil de alcançar, porque o seu capital está maior. A dificuldade financeira, que muitas vezes nos prende a apenas um salário ou a gastos imediatos, é superada por essa estratégia metódica. Você está, literalmente, fazendo o seu dinheiro trabalhar para você no piloto automático, enquanto você continua com suas atividades diárias. É como ter um funcionário invisível, que não pede aumento e trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, para aumentar a sua riqueza. O segredo dos juros compostos com FIIs é essa consistência no reinvestimento. Não importa se o valor inicial dos seus aluguéis é pequeno. O importante é a atitude de não consumir essa renda, mas sim utilizá-la para comprar mais ativos. Com o tempo, essa pequena semente se transforma em uma árvore robusta, capaz de gerar frutos cada vez maiores, até que você atinja ou até supere a sua meta de R$ 500 de renda passiva mensal. É uma jornada, e cada reinvestimento é um passo firme nessa direção.